Os nossos comentaristas aqui nos estúdios da Jovem Pan, a Fabiana Barroso, tem de forma remota, direto de Brasília, José Maria Trindade, e aqui de São Paulo, de forma remota também, Diogo Schelp. Eu vou começar com você, Fabiana Barroso. Isso parece um pouco óbvio, né? Eu tenho que mostrar o que a instituição do governo está fazendo, não a figura do presidente. Ou o presidente pode usar essa ferramenta para se favorecer e se promover? Olha, William, boa noite a todos, boa tarde a todos. Realmente é bastante óbvio e é o que está na lei. O que está na lei é você promover as ações daquela pasta pertinente e o que eu só acho que é um pouco complicado na prática de ser feito, por exemplo, vamos pegar o ministro Tarcísio de exemplo, ele está fazendo um leilão que é pertinente à pasta e aparece a figura dele, então até onde vai? Esse limite é muito pequenininho, né, de o que deve ou não ser feito. E também a gente precisa lembrar que deve ser então estendido ao próprio STF, a outras instituições da República. Teria que ser, né? O STF também tem que priorizar as próprias ações que faz e valeria para todos os entes aí, figuras públicas, políticas, institucionais. Lembrando aqui também que nos governos passados, não precisamos nem dizer que sempre foi utilizada, porque político é assim, a política sempre fez propaganda dela mesma, principalmente a propaganda comunista. Eu não sei como Brasília está vendo isso aí, hein, ô José Maria Trindade, porque era um hábito, né? Você personificar as ações do governo. Com naturalidade, sabe, William? A Constituição fala em eleições livres e equilibradas. Se um governante usa do próprio cargo ou das ações de governo para ganhar votos ou efeitos eleitorais, está errado. E isso vem sendo corrigido durante os tempos, né, com a modernização, e chegamos ao ponto que hoje, isso já é antigo, né, é proibido, por exemplo, usar cores, símbolos, slogans de governo em campanha. Isso dá problemas na justiça, é natural. E essa novidade agora é o uso da internet. Estão me dizendo que os deputados de que a internet será definitiva nas eleições. Os deputados que investiram recursos em internet lá atrás e que estão hoje no Congresso dão conta de que é a nova maneira de se fazer campanha. Então é natural que chegue também a internet esse tipo de cuidado, quer dizer, o governante não pode se utilizar de plataformas públicas, né, para promover. Mas o presidente Jair Bolsonaro não vem fazendo isso. O que há é um cerco ao governo e isso se dará a todo instante. Eu estou prevendo várias ações. Esses discursos que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, as viagens que ele está fazendo, isso não sou eu que torço, mas é uma naturalidade da disputa. O grande fiscal aí na Justiça Eleitoral é o adversário. Então, haverá contendas judiciais, sim, sobre esses assuntos. E é natural que o presidente Jair Bolsonaro não usa as mídias sociais públicas para fazer propaganda eleitoral. Ele e os seguidores dele têm as próprias, as privadas, que aí também não é possível cortar, né? Então, Zé, para ficar bem claro, estão perseguindo o presidente, na sua opinião? São duas coisas. Primeiro, há um cerco judicial, sim, e devo dizer que é contra o presidente. O TSE é hostil ao presidente Jair Bolsonaro. Ele está sofrendo um cerco, sim. E, por outro lado também, na Justiça Eleitoral, o adversário é que é o fiscal, né? Então, é natural que se faça esse tipo de acusação. E haverá várias ações na Justiça, não é bem uma perseguição, mas é a ação natural de adversário. A equipe do presidente deve fazer a mesma coisa de Luiz Inácio Lula da Silva e de outros candidatos. Agora, Diogo Schelp, partindo desse princípio da decisão da Justiça de proibir o governo federal de usar as redes sociais para promover Bolsonaro, isso também deveria valer para os municípios, para os estados, porque é muito comum você observar lá, o governador X promoveu isso, e aí coloca a imagem do governador dando, seja lá, um reajuste ou inaugurando uma obra. Então, partindo desse princípio, essa decisão de proibir as agências de divulgar o Bolsonaro, isso deveria se estender aos outros estados da federação e também aos municípios. Sim, a todos que ocupam cargos públicos e quando se refere às contas, né, oficiais desses governos, das secretarias, dos ministérios nas redes sociais. A lei é muito clara e está na Constituição essa proibição
desse enaltecimento por meio de recursos oficiais de comunicação. O que diz o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição? Eu vou ler aqui o trechinho porque é muito claro. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Fecha aspas. Então, a Constituição é muito clara dessa proibição. Por exemplo, se há uma obra em determinado lugar, pode ser do Estado, do governo federal, e tem um outdoor naquele lugar, naquela obra, com a imagem do governador, enaltecendo que foi ele que fez aquela obra, isso pode ser caracterizado, sim, como uma promoção pessoal, usando os recursos do Estado. Então, a gente precisa lembrar aqui que se trata de dinheiro público, né? Quem gerencia essas redes sociais, quem paga, né, toda a preparação de imagens, enfim, de vídeos e tudo mais, é o Estado por meio de recursos públicos. Então, se isso está sendo usado para promover a figura do governante de maneira indevida, está incorreto. Agora, só um detalhe. O presidente Jair Bolsonaro, ou melhor, as redes sociais oficiais do governo, têm sido, sim, usadas para promover a figura do presidente. Tanto é que o Ministério Público Federal, nessa ação que ele moveu junto à Justiça Federal e que foi acatada, anexou diversas postagens de veículos oficiais, ou melhor, de redes sociais oficiais, de contas oficiais do governo, promovendo o presidente Jair Bolsonaro. Então agora vamos lá, vamos fazer aquele jogo do certo e do errado. Queria pedir a ajuda dos senhores. Eu tenho aqui, no site do governo do estado do Rio de Janeiro, www.rj.gov.br, governador Cláudio Castro inaugura a primeira Casa do Trabalhador da Costa Verde em Angra dos Reis. Pela Constituição, está certo ou errado? Peço aos senhores que se manifestem com o sinal de aprovação ou rejeição. Está errado. Posso falar? Pode falar, Zé. Posso? 30 segundos, Zé, para você, rapidinho. Na verdade, é o seguinte, existem datas. A Justiça Eleitoral já emitiu um cronograma, existem várias datas. Então, a partir da data determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, não se pode participar de inauguração. Então, até agora pode. O que não pode é cores, slogan, isso não pode. E antes da internet já havia proibido esse tipo de uso, né? Mas, Fabiana, posso botar o nome do governador aqui na inauguração? Não pode, a gente está falando da Constituição Federal, sem precisar judicializar, pelo bom senso e pela lei, não poderia. Diogo Schelp? Concordo com a Fabi, a questão aqui não é nem a Justiça Eleitoral, essa decisão, inclusive, foi tomada na Justiça Federal do Distrito Federal. Vamos lá, gente.